Boa noite, pessoal. Segunda-feira, dia 23 de maio de 2022, quase que não sai. 6 horas e 40 minutos da noite, 18h40. Hoje eu estou gravando esse áudio para poder colocar aqui, né, uma situação que esse final de semana me chamou muita atenção. Coisa que eu já tinha, para mim já está pacificado, né? Usando esse linguajar jurídico, né? Para mim isso já está pacificado, porque eu acredito que todo mundo tenha, em algum momento da sua vida, dúvidas com relação à fé, vida após a morte, sobrenatural, né? Desde essas suspeitas de aparições de fantasmas, até será que quando eu morrer eu vou pro céu, então será que existe céu, existe inferno? Então, essas coisas todas para mim já foi pacificado. Tive sempre uma criação católica, né? Por parte da família da minha mãe. E na adolescência passei por que muitos passam, né? Que é essa crise de eu quero escolher meu caminho, eu não quero que os outros digam o que eu vou ser e tal, né? Mas já na vida adulta eu através das minhas análises, eu vi que não, realmente eu quero ser católico e vamos que vamos. Mas eu, ultimamente, uns 8 anos pra cá, eu abri um pouco a minha mente com relação a o que o ser humano pode contribuir, né? Um ser humano pode contribuir para o outro, ou para a sociedade, ou para a natureza, se ela pode contribuir bem, independente da sua religião. Então eu deixei de ser intolerante com as outras religiões, apesar de eu ter convicção que eu sou católico e para mim é a única religião que eu entendo como verdade, né? As outras eu respeito e tal, mas eu não reconheço como sendo uma verdade absoluta. Por que verdade? Porque é a única religião que tem Jesus Cristo como o mestre que conduz a salvação. Outras religiões têm os seus guias, os seus mestres, mas eles conduzem a salvação, ou eles conduzem a um tipo de iluminação, sapiência, sabedoria, até boas ações e tal, né? Não desmerecer nenhuma delas, né? Mas para mim, a única que tem o Jesus Cristo é o cristianismo. E eu aprendi de uns tempos para cá não desmerecer as outras vertentes do cristianismo. Até porque Jesus Cristo nos ensinou a amai-vos uns aos outros, né? Entre tantos outros ensinamentos que ele nos deixou. E outro muito importante que poucos falam, né? Que é o sacrifício pelo próximo. Jesus se sacrificou por todos. Até no ponto máximo do seu sacrifício, né? A morte na cruz, onde ele estava dependurado ao lado de 2 outros condenados, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? Ou não sabem o que dizem, coisa assim. E mesmo sendo criticado por um dos que estavam ao seu lado, ele não condenou aquela pessoa, porque ele sabia que aquilo ali era aquela pessoa estava passando por um tipo de cegueira ou surdez. Então a verdade não entrou no coração daquele que criticou. O outro que o reconheceu como mestre, ele falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. É interessante a gente ter às vezes o pensamento de criticar os outros achando que a gente é dono da verdade. Mesmo eu falando aqui para vocês que eu acredito que Jesus Cristo é o Salvador, ele é a verdade. E agora eu vou falar um pouco por que eu acredito no catolicismo. O catolicismo, como toda, como é que eu vou dizer, instituição humana, né, a religião católica, formada por seres humanos, né, juntos formam uma instituição, do meu ponto de vista, ele tem seus erros e acertos, mas ele, para mim, é o que preserva a continuidade do plano de Deus. O que é a continuidade do plano de Deus? Desde a criação, eu também acredito na criação. Não duvido da evolução, porque se nós como seres humanos, desde que nascemos até morremos, evoluímos fisicamente
e psicologicamente e espiritualmente, porque a natureza não pode ter evoluído também. Deus criou todas as coisas, mas como ele criou, só ele sabe, né? Só ele sabe como ele criou. Então, eu me sinto muito confortável em não duvidar, não ficar perdendo meu tempo de duvidar, realmente foi evolução, realmente foi criacionismo. Eu acredito no criacionismo porque há muitas coisas que não tem resposta. E para aquilo que não tem resposta, Deus mesmo fala, só cabe a mim saber. Jesus Cristo fala que ele vai, né, pro Pai, mas ele não sabe quando ele vai voltar. Quando os apóstolos perguntam quando é que ele vai voltar e tal, só o Pai sabe, né? Isso é Jesus Cristo, que é Filho de Deus, parte integrante de Deus. Ele falou que tem coisas que só o Pai sabe, e isso me conforta, faz eu ficar menos ansioso. E voltando ao catolicismo, o que é a continuidade? Desde a criação, passando pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento e até os dias de hoje, o catolicismo é a continuidade de tudo isso no plano de Deus, né? Com a participação do ser humano. Então Deus, quando nos criou, ele sabia que a gente ia falhar. E a gente vem falhando ao longo dos milênios, né? Mas o catolicismo, ele mantém essa raiz. E o catolicismo, ele mantém uma raiz que é a passividade ao plano de Deus. Mesmo com pessoas dentro do catolicismo se rebelando, se revoltando, cometendo pecados, a linha condutora, né, ainda é essa passividade ao plano de Deus. Tem alguns pontos do catolicismo que eu discordo, que eu acredito até que é isso que faz o mal propagar pelo mundo, né? Na ausência do bem, o mal prevalece, né? E eu até acho interessante esse ponto de vista do protestantismo, né? Que eles são mais aguerridos na defesa da fé e coisa e tal, mas chega a um ponto de eu não querer ser protestante é porque Deus não quer o revolucionário. Deus não quer o revolucionário, no meu ponto de vista. Deus quer aquele que é agente de mudança, sim, é aquele que convence, sim, mas é o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo é o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim vai chegar ao Pai. Então, ele não está obrigando a gente a seguir ele. Deus nunca obrigou a gente a segui-lo, a obedecê-lo cegamente. O catolicismo prega isso. Não, aqui está a verdade, que vem sendo distribuída, né? Disseminada, quer dizer, ao longo desse tempo todo. Então, o catolicismo, ele ainda mantém essa visão de passividade. Passividade aos males do mundo, não. Passividade ao plano de Deus. Que eu sou manso, humilde de coração, aquela coisa toda que Jesus nos ensinou. Jesus ensinou muita coisa. O pessoal usa vários pontos isolados da pregação de Cristo para justificar seus pontos de vista. Tipo quando ele expulsou do templo, né? Na base da violência, com um chicote e tal, aquela coisa toda. As pessoas que estavam fazendo do templo, ponto de comércio, aquela coisa toda. Mas ele também pediu para Deus afastar dele esse cálice, né? O cálice da condenação que ele sofreria por nós, mesmo sendo inocente. Mas ele falou, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, senão a sua. Então ele fez o que ele pôde fazer, mas no final das contas o que prevaleceu é a submissão à vontade de Deus. Então quando o protestantismo ele sai, né, do catolicismo, eu não vejo que isso é uma reforma protestante, eu acho que isso é uma rebelião, com todo respeito aos protestantes, porque tem muita coisa, como eu falei no começo, tem muita coisa que eu não desconheço, eu não sei dos planos de Deus, eu estou falando só do meu ponto de vista. Mas essa discussão, isso tudo que eu estou falando, né, sobre essa história toda de um lado acreditar numa coisa, outro lado acreditar, falando do cristianismo, né? Os católicos acreditarem num tipo de salvação, os protestantes acreditarem em alguma coisa parecida, mas, no meu ponto de vista, só pelo fato de ser dissidentes, né, saírem do catolicismo, eu acho que eles já perderam um pouco da essência de que Cristo fez por nós, né, que é se sacrificar. Eles, no meu ponto de vista, alguns não querem se sacrificar pelo próximo ou pela salvação, eles querem sacrifício, eles querem romper, eles querem de uma forma ou de outra
mudar a estrutura. E eu acredito que dá para mudar de dentro para fora, não precisa dessa revolta toda. Eu costumo dizer que eu não falo para ninguém, sim, né? Porque eu acho que sou até um pouco ofensivo, né? Mas o que Lutero fez, ele fez como o filho pródigo, que não voltou. Ele discordava do pai e tal, aquela coisa toda, e foi. Mas não voltou, né? Diferente do outro filho que ficou, o filho que ficou junto com o pai, né? Ele discordava do pai também. Mas ele não saiu de perto do pai, ele ficou e recebeu a sua parte também na herança. Então eu acredito que os irmãos protestantes, se abdicassem um pouco dessa postura de eu sei, eu tô certo, vocês estão errados, e começassem a entender qual é a mensagem de Cristo, que é o auto-sacrifício pelo próximo, por amor, eles acabariam voltando para a Igreja Católica. Ah, por que eu estou falando isso tudo? Foi porque no final de semana eu gosto muito. Ele é pastor de igreja, né? Pastor protestante. E conversa vai, conversa vem, a gente sempre o papo acaba sendo um pouco teológico. E ele foi, no final da conversa, falou: se você quiser ir na minha igreja, fazer uma visita e tal. Então eu falei: não vou, muito obrigado e tal. E encerrou a conversa um pouco mais para frente. Aí por que isso me incomoda muito? Porque, sabendo ele sabe que eu sou católico. E eu sei que ele é protestante. Entendeu? No ponto de vista dele, ser católico é errado. E ele falou algum negócio do Papa e tal, aquela coisa toda. Então, essa não é a preocupação maior. Não tem que ser essa a preocupação, nem é isso que vai condenar a gente. Porque toda a instituição humana, ela é feita por seres humanos. Então, o pecado está ali, o erro está ali. Onde tem humano, tem pecado, tem erro. Entendeu? Não é saindo de uma denominação A indo para B que as coisas vão mudar. É você mudando o seu interior. E saindo do catolicismo e criando o protestantismo, Lutero só fez isso. Ele só achou que a salvação estava nele, naquilo que ele pensava que era certo, que era errado, não em Deus. Lutero era padre, ele conhecia a igreja de dentro para fora. E até hoje eu acredito que os fiéis protestantes, por não conhecerem essa essência de Cristo, eles acabam sendo levados à perdição? Não, quem sou eu para falar? Deus é que sabe. Mas eles acabam sendo levados a uma postura de combate, não uma postura de união. Não todos também, nem todos protestantes são assim. Assim como tem muitos católicos que se acham donos da verdade por serem católicos, e ninguém mais no mundo presta. Então essa postura humana de rebelião começou lá em Adão e Eva. Quando Adão desobedeceu, Adão e Eva, né, desobedeceram, e dali para cá a desobediência reinou. Isso que é o problema maior, que Deus veio nos mostrar através do sacrifício de Jesus Cristo. Vocês têm que me obedecer, porque eu sei. E como não obedecer a Deus? Quem sou eu para questionar Deus? Esse é o problema do ser humano. O protestantismo é só uma forma de desobediência. Desobediência à Igreja Católica? Sim. Mas não é desobediência à Igreja Católica, é desobediência. Isso que eu acho que condena a raça humana. É a postura de revolução, de revolta. Toda revolução que tem pelo mundo, revolta, pode ser travestida de qualquer boa intenção. Acaba dando problema. Tá? Mas para não ficar muito longo, eu já vou encerrando, tá? Boa noite. E muito obrigado, pessoal, por estar ouvindo aí, tá? Tchau, tchau.